Vila, há 20 anos construindo dignidade. TV Vila Saí, a voz da comunidade. O workshop realizado no Teatro Municipal de São Sebastião essa semana, sobre a questão de restauração ambiental da Serra do Mar, foi organizado pelo ICC, Instituto de Conservação Costeira, aqui do Litoral Norte. A Movila acompanha cada passo de todas as questões que envolvem os interesses da comunidade da Vila Saí. O Ministério Público Federal, que atua e acompanha de perto todos os assuntos de interesse das comunidades atingidas pela catástrofe de fevereiro, também estava lá. A procuradora, doutora Maria Capucci, falou com exclusividade com a reportagem da TV Vila Saí. Como esse é fundamental, é importantíssimo trabalhar nesse processo de reconstrução e, mais do que isso, permitir a participação social dentro desse processo. Então, esse trabalho que o Instituto de Conservação Costeira está fazendo, não apenas para poder restaurar a Serra do Mar, mas fazer com que a sociedade toda participe desse processo, é muito importante. O homem, o cidadão que vive naquele lugar tem que estar dentro desse processo. Exatamente, até porque dessa forma ele se apropria desse processo. O primeiro fiscal, o primeiro monitoramento que vai ser feito por quem está no local, né? Então, por mais que nós tenhamos instrumentos, hoje uma tecnologia bastante avançada para poder fazer um processo de monitoramento, o monitoramento de quem vive ali também é fundamental. E não só o monitoramento, mas também todo esse processo de restauração, de cuidado com o lugar em que se vive, certamente vai trazer para todos né, que estão participando desse processo uma relação ainda mais forte com aquele lugar. E a partir daí também, cada vez mais condutas para proteger, para cuidar, para fiscalizar e para garantir a preservação, para que se evite, né, na medida do possível, a gente consiga evitar um pouco mais esse tipo de situação, porque os eventos climáticos extremos são aí cada vez mais recorrentes. E a combinação de uma omissão do poder público no processo de regularização fundiária, num olhar cuidadoso para áreas como essas, junto com essa recorrência cada vez maior dos eventos climáticos extremos, ela exige uma atenção redobrada, ela exige uma participação, uma atuação conjunta do poder público, da sociedade civil, da pesquisa, da ciência, da tecnologia, do setor privado, da iniciativa privada, enfim, se não houver uma comunhão de esforços, vai ser muito difícil enfrentar a emergência climática e as consequências dela. No Ministério Público Estadual, nós nos colocamos como parceiro permanente para todas essas etapas de monitoramento, de avaliação de riscos. Esse trabalho tem que ser feito de identificação das casas, de tratamento digno das pessoas que estão ali, não é simplesmente pegar as pessoas e colocar em outro lugar, mas tem que tratar todas as relações de vizinhança e também a parte da restauração do meio ambiente natural, das encostas, que também precisam de uma atenção especial. O Ministério Público está atuando, está participando e pretende seguir atuando em conjunto durante todo esse processo. A gente está falando desde a qualidade da água que as pessoas estão tomando, né, desde a qualidade da educação que as pessoas ali estão recebendo, do treinamento para situações de emergência, como é que estão os alertas, como é que está o sistema de evacuação, a sociedade, as comunidades, né, as associações de moradores, elas estão participando desse processo, elas estão compreendendo esse processo para que, num momento de necessidade, elas saibam como agir para evitar esse número de mortes que nós tivemos, ainda que a tragédia material não possa ser evitada em determinado ponto, mas que ao menos as vidas possam ser salvas. Então é muito importante isso. É fundamental a participação da comunidade local em qualquer política pública que diga respeito àquele território. É fundamental. E nesse ponto, isso que é muito importante. A Constituição não garante direito à casa, garante direito à moradia. A moradia não é um teto, a moradia é um lugar digno para morar. Então, quando se fala em moradia, se fala em moradia digna, em condições de habitação, da família, do número de pessoas que vivem ali. É importante que também sejam consideradas as relações sociais que existem ali. Exatamente, existe toda uma teia de relações que existia em determinado local, que a partir do momento que ele foi interditado para moradia, para construção de moradia, essas pessoas vão passar a viver em outro lugar. Elas já vão perder a referência do ponto de vista do lugar que elas viviam. Então, quanto mais próximo desse lugar
E quanto mais próximo das pessoas que elas viviam antes, mais se alcança os objetivos da política de regularização fundiária, que está prevista inclusive legalmente. Todo mundo na mesma rua, morando em prédios próximos e no próprio prédio, se possível, para que se mantenha essa sociabilidade e essa referência territorial. Exatamente, a referência territorial. As crianças que estudavam na mesma escola continuam estudando nas mesmas escolas. E isso tudo só vai ser possível com a participação permanente da comunidade. A comunidade precisa participar, assim como a moradia, o direito à informação, o direito à participação estão garantidos na Constituição. Então, mais do que nunca, depois de ter passado por toda essa tragédia, que ainda tem que ser objeto de muita investigação e está sendo objeto de muita investigação, mais do que tudo, mais do que nunca, nós precisamos garantir não só o direito à moradia, mas o direito à moradia qualificada pelos outros direitos que também estão na Constituição. Moradia digna, acesso à educação, acesso à saúde, acesso à informação e acesso à participação para construir essas políticas públicas que são fundamentais, que são essenciais para que a gente possa alcançar a dignidade da pessoa humana, que é o princípio básico da Constituição do Brasil. E as pessoas em nenhum momento abriram mão do direito delas. Esse processo de organização social, ele tem que ser permanente, justamente para que no momento em que aconteça alguma situação que exija uma comunidade organizada, ela já esteja organizada, né? E hoje a demanda está mais em razão do que aconteceu no Carnaval. Mas existem uma série de outras questões que também são necessárias na comunidade e que, se você tem uma organização social, fica muito mais fácil de você fazer o trânsito dessas demandas, dessas necessidades junto aos poderes públicos. Então, se você tem uma associação de moradores, por exemplo, fortalecida, você tem uma representatividade daquela comunidade para poder conversar com o Ministério Público. Exatamente. É um representante. Da mesma forma que nós elegemos os nossos representantes no Congresso Nacional, que nós elegemos os nossos representantes, né, no município, na prefeitura, no governo do estado, nós também temos os representantes locais. E os representantes locais são aqueles com que a gente tem mais contato. Isso, está mais perto da realidade objetiva. Exatamente. É quem tem mais condições de levar a voz da comunidade para os outros espaços de discussão. TV Vila Saí, a voz da comunidade. Vila, há 20 anos construindo dignidade.